Boa tarde, eu estou aqui a pedido do Padre Zé Maria para falar um pouquinho para vocês sobre o mês de agosto, que é o mês das vocações dentro da igreja. Todo ano a Igreja Católica celebra no mês de agosto o mês das vocações. E neste período o que se faz são orações, reflexões e ações com o objetivo de levar a todos a compreenderem da necessidade de trabalharem para aumentar as vocações na comunidade. Agora, como é que este mês de agosto foi escolhido e por que foi criado? O mês de agosto foi escolhido para ser o mês das vocações numa assembleia instituída pelo CNBB em 1981. E o objetivo da criação desse mês como mês das vocações é de conscientizar a todas as pessoas católicas que vivem na comunidade da necessidade do processo vocacional ser incrementado. Então, esse mês vocacional é um mês de ação, reflexão, de muita oração nas comunidades, tendo como objetivo e foco as vocações. E desde que ele foi adicionado ao calendário católico, todo ano existe uma temática diferente que é trabalhada dentro desse mês de agosto. Então, durante esse mês que é o mês vocacional, a cada domingo são celebradas as seguintes vocações: sacerdotal, diaconal, religiosa e leiga. E em forma de oração intensa, nós pedimos a Deus que incrementem as vocações dessas pessoas dentro da comunidade, com o objetivo de fazer o crescimento e o engrandecimento da paróquia onde eles vivem. Agora, o que é feito nesse período? O que é feito nesse mês de agosto? Nas comunidades onde se trabalha as vocações no mês de agosto, são realizadas numerosas atividades com o objetivo de incrementar o caminho das pessoas, tanto dos jovens quanto dos adultos, para as vocações dentro da Igreja Católica. Então, como eu falei agora mesmo aqui, em cada ano eles trabalham um determinado tema. Então, nesse mês de agosto de 2020, o tema escolhido foi Amados e Chamados por Deus. E o lema inspirado em Isaías foi: És precioso aos meus olhos, eu te amo. Então, essa citação bíblica que consta no documento do Papa, o documento do Papa que ele fez aos jovens, Cristo vive, significa que Cristo está vivo, Cristo nos ama, e mesmo que a gente, em algum momento na nossa vida, fique na incerteza de que existem momentos difíceis e que Deus não está do nosso lado, Ele nos ama e nos incentiva a passar esse amor. E esse mês vocacional, ele deve enfatizar essa vocação. Fomos chamados a amar porque fomos amados em primeiro lugar. E o Papa, quando esteve com os jovens, falando sobre esse Cristo vivo, ele incentivou que Cristo está vivo e quer cada jovem vivo. Cristo é jovem e quando ele toca em alguma coisa, essa coisa fortalece. Então, nos 4 domingos, como eu acabei de falar aqui, são cada um é celebrada um segmento da igreja. Por exemplo, no primeiro domingo de agosto é celebrado o dia das vocações sacerdotais, tendo como ênfase o dia do padre. Então, o que a igreja faz nesse período? É um período em que é de celebração, de reflexão e de muita oração que se faz na igreja, mostrando a importância do padre dentro de uma paróquia. Nós sabemos que o padre é nosso
nosso guia espiritual, representa Deus dentro da comunidade, é nosso confessor. E a importância dele na comunidade é muito grande, porque é através dele que vamos buscar a edificação e o crescimento da comunidade. E principalmente agora, onde nós temos aqui muitas outras religiões que surgiram dentro da comunidade, é muito importante que a gente fortaleça esse trabalho junto ao sacerdote de nossa comunidade, para que a gente não venha a perder pessoas para outros tipos de religião que apareceram por aí. Então, tornar atuante na sociedade, né, fundamenta a vida de cada um na vivência do Evangelho. No segundo domingo, a vocação familiar, é o Dia dos Pais. Nós sabemos, gente, que o primeiro catequista que nós tivemos em nossa vida foram nossos pais. Foram ali que nós aprendemos os primeiros passos em direção à religião, aprendemos as primeiras orações, né, que as mães e os pais acompanham a criança à noite antes de dormir. Isso é muito importante para que a criança, quando venha para a catequese, ela chega aqui sem saber como fazer um sinal da cruz, como rezar uma Ave Maria, como rezar o Pai Nosso. Então, a necessidade do crescimento da criança dentro de um lar, onde reina o amor, a compreensão e a fé, é muito importante. Então, essa vocação familiar aqui é muito importante, porque é ali que a criança vive o caminho que vai levá-la à verdade, à justiça e o amor em Jesus Cristo. Já no terceiro domingo, temos das vocações religiosas, dia da vida religiosa. Algum tempo atrás, alguém me perguntou como catequista: Dona Virgínia, ainda existem freiras no mundo? Irmãs de caridade? Sim, existem, e aqui nós vamos enfatizar a importância dessas freiras na vida das comunidades. Então, quem são essas religiosas? São homens e mulheres que consagraram a sua vida ao amor ao próximo, que abandonaram suas famílias e atuam nas comunidades. De que maneira é a atuação deles nas comunidades? Como essas freiras atuam nas comunidades? O trabalho das freiras nas comunidades é um trabalho muito intenso. Muitas delas vivem enclausuradas, sem contato com a família, mas a vida delas é uma oração intensa, reflexão e oração. Mas nas comunidades onde elas existem, existem os mosteiros, né, onde elas ficam, elas trabalham muito fazendo oração e trabalho pastoral, auxiliando os párocos nas comunidades onde elas vivem. Nós vamos aqui citar, por exemplo, alguns nomes de freiras que deixaram no mundo inteiro um trabalho muito santificado, como a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, a irmã Faustina, e elas trabalham nas comunidades, em hospitais, ajudando os doentes, auxiliando os doentes. Temos exemplo de freiras que trabalham no Brasil, nas comunidades pobres da Amazônia, junto aos povos mais pobres, mais carentes, e que até mesmo correm muito risco de vida junto àquelas comunidades. Mas elas escolheram seguir Jesus, e esse trabalho é intenso na vida delas. Outras freiras trabalham com a catequese, com um grupo de jovens, com crianças, também trabalham nas comunidades, incentivando os jovens a encontrar Jesus, incentivando os jovens a organizar grupo de jovens. E o trabalho das freiras, então, é muito intenso dentro das comunidades onde elas participam junto com os padres. Agora, o quarto domingo é a vocação leiga. Quem são os leigos? Os leigos são pessoas
que são pessoas de vida comum, ou seja, são trabalhadores que exercem suas atividades, alguns são casados, têm família, mas que na igreja eles exercem grande quantidade de serviço, seja no ministério, seja com cantos na igreja, sejam serviços pastorais e missionários, sejam na catequese, sejam em pastorais da saúde, pastorais da família e outros pastorais, porque existem dentro da igreja muitas pastorais que necessitam do trabalho de leigos, que têm vontade de trabalhar na igreja porque eles se sentiram seduzidos por Jesus e o trabalho deles é de fundamental importância dentro da comunidade. E dentro desse Ministério dos Leigos aqui, nós encontramos a figura do catequista. Os catequistas, né, são aqueles que assumem o trabalho de catequese junto às crianças. Catequistas são pessoas que, por vocação ou por missão, promovem a fé na comunidade, preparando jovens, crianças e até mesmo adultos para os sacramentos. Então, quando os catequistas realizam esse tipo de trabalho, eles assumem essa vocação, eles doam-se pelo Evangelho, eles estão junto de Cristo em sua missão de salvação e de redenção. Então, gente, eu vou ler agora alguma coisa que foi escrita por um moço aqui, Ângelo Begiata, em que ele fala assim: muitas das vezes, quando a pessoa é chamada para trabalhar na igreja, seja como leigo, seja como catequista, elas falam assim: não, eu não vou porque eu não sei fazer isso. Eu não vou porque eu não tenho coragem de fazer isso. Mas para trabalhar na igreja, ser catequista, ou ser exercer alguma função na catequese, ou mesmo nas missas, ou nos cantos, ou um vasto campo que a igreja fornece, nós não precisamos de muita coisa não, porque onde nós vamos buscar a inspiração? É em Deus. E nós não precisamos também de carregar nada na nossa bagagem, a não ser a fé e o amor e a vontade de trabalhar pela comunidade. Então, esse moço, ele escreveu assim: Jesus disse que levasse só um bordão, uma túnica e uma sandália aos pés. Então, veja, não precisam de nada, a gente pode ir de mão vazia e tirar a inspiração de Deus para trabalhar dentro da comunidade. O bordão representa o poder e a autoridade do discípulo. A túnica, a razão do uso do bordão, estar a serviço. As sandálias, a dignidade. O discípulo tem o poder de Deus para usá-lo a serviço do outro, um serviço digno de respeito e de importância. O evangelizador não leva regras e nem explora seus ouvintes. Leva o amor que acolhe e promove dignidade. O poder, a autoridade deve estar a serviço do bem comum e, portanto, só assim haverá dignidade entre todos. Uma outra coisa que eu queria deixar, que eu achei bonito, foi isso aqui. Quando a gente fala que o indivíduo foi escolhido por Deus, então não fomos nós que escolhemos Deus para essa missão dentro da igreja, foi Ele que nos escolheu. Então fica aqui: você foi colocado aqui para não ser perdedor. Há uma missão a ser cumprida, há um objetivo em seu nascimento. A vida não lhe foi dada para ser desperdiçada. Então, muito obrigada.